evangelho cristocêntrico, antropocêntrico e apostasia. Vamos aprender o que é isso. Hoje eu vou separar os meninos dos adultos, as menininhas, patricinhas das mulheres. Amém? Gálatas capítulo 1, versículo 6 a seguir. Gálatas 1, verso 6 a seguir. Quem não encontrou, diga me espere. Esperando Sofia ali encontrar. E vamos ler a palavra de Deus nesta manhã em Gálatas 1, a partir do versículo 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Gálatas 1, a partir do verso 6. E vamos ler aí a palavra do Senhor. Achou, Sofia? Achou? Vamos ler juntos? 1, 2, 3, leamos. Maravilho-me de que tão depressa, passasseis daquele que vos da graça de Cristo para outro, continua, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. 8. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema. Agora o versículo 9 e último. Assim como já vou dissemos, cadê sua voz? Dissemos, agora de novo também vou digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Amém? Amém. Glórias a Deus. O que é que Paulo está falando aqui para nós? Paulo está falando que Paulo falou que existe aqui um outro evangelho. E hoje eu não vou pregar, hoje eu vou dar um ensinamento, tá bom? E hoje a palavra de Deus, ela vai nos edificar, amém? Consolidar a sua fé. Quem crê? Amém. E Paulo falou o que aqui? No versículo 6, olha no versículo 6. Eu vou ler, você não vai ler em voz alta, você vai ler em pensamento, vai me acompanhar. Maravilho-me de que, minha tia Lu, tão depressa, passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo fala aqui que existe um outro evangelho. Paulo está falando, como é que vocês já abandonaram o evangelho de Jesus, o verdadeiro, e passaram para outro evangelho? Aí no versículo 7, diaconisa, ele fala assim, o qual não é outro, quer dizer, que não é outro verdadeiro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar a verdade de Cristo. Agora, olha o versículo 9, 8 aliás, olha o 8. Mas ainda que nós mesmos, o que mais tem aí? Do céu, vos anuncio o quê? Além do que já vos tenho anunciado, que seja. O que é que Paulo falou aí, Sandra? Paulo falou assim, quando eu chamo de diaconisa de novo, Sandra. O que é que Paulo falou aí? Paulo falou assim, diaconisa Leda, ainda que nós mesmos, pastor Elvis, apóstolo Paulo, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, que Paulo diz, ainda que venha minha avó, um anjo do céu, e vos anuncie outro evangelho, além do que Paulo já tinha explicado, além do que está na Bíblia. Olha, se vier alguém, ele mesmo, ou um anjo cheio de asa, brilhando, e anunciar outro evangelho, além do que aquele que ele já tinha o quê? Que seja o quê? O que é anátema? Anátema significa amaldiçoado. Que seja amaldiçoado. Quem está entendendo? E Paulo está chamando a atenção aqui, Lucas, do povo de Gálatas. Como que vocês já abandonaram o evangelho, já estão com outro? Quem está entendendo? Olha o 9. Assim como já vou dissemos. Acompanha o 9 comigo aí. Agora de novo também vou digo. Ele disse o que aí? Lê comigo todo mundo junto. Além daquele que já recebeste, se alguém anunciar outro evangelho, além daquele que vocês já receberam, ou seja, além desse que está aqui,
anátema, que seja amaldiçoado. Não existe evangelho além do bíblico. Não pode tirar nada daqui. E não pode acrescentar nada do que está aqui. Quem está entendendo? Está entendendo, Vivi? Agora você vai abrir sua Bíblia em Romanos. Volta a Bíblia aí um pouquinho para mim. Romanos. Você vai no capítulo 16. Romanos 16. Romanos capítulo 16. Verso 17 a seguir. Viu? Meus amados, hoje não é pregação, hoje é ensino mesmo. Então, eu estou só na introdução, para depois a gente entregar a apostila e a gente fazer o trabalho de hoje, tá bom? Romanos capítulo 16, versículo 17 a seguir. Quem não encontrou, diga me espere. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler juntos para não dormir? 1, 2, 3, leamos. 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem o que? E escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos dele. Rapidinho, Paulo falou, cuidado com quem está distorcendo a doutrina bíblica. Agora o 18. Já. Porque os tais, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração. Irmão, olha para mim aqui. Eu não comecei o ensinamento ainda, eu vou começar. Amém? Olha o que Paulo falou aqui no 18. Essas pessoas, elas não servem a Jesus, elas servem ao seu próprio ventre. O que significa servir o próprio ventre? Significa, na linguagem de hoje, o próprio umbigo. Elas não querem servir a Deus, querem servir seu próprio umbigo, suas próprias vontades. E com palavras e lisonjas suaves, enganam o coração dos simples. Quem entendeu? Então tem pessoas que estão na igreja, congrega, recebe o título e o nome de evangélico, mas não está servindo a Jesus, quer servir o seu próprio ventre, seu próprio estômago. Só quer palavras suaves, lisonjas. E com palavras suaves e cheio de lisonjas, enganam até o coração dos simples. Amém? Então hoje, o que eu vou ensinar para vocês hoje? Hoje eu vou ensinar para vocês que atualmente, agora vai ensino, vou começar, hein? Atualmente existem 2 tipos de evangelho. Amém? Nós iremos aprender hoje. Existe, 2 evangelhos. Amém? E hoje eu vim pregar não para agradar você, eu vou agradar a Deus. E hoje você vai sair do culto sabendo qual é o evangelho que você está vivendo. E não adianta fazer bico para mim, porque a palavra é essa mesma. 2 evangelhos. E para começar, eu vou entregar para você a apostila. Deixa a minha aqui. E pode distribuir para os irmãos. E vamos aprender hoje quais são os 2 tipos de evangelho. Amém? Que Paulo veio denunciando nesses versículos que você leu comigo hoje. Paulo falou lá para o povo de Gálatas: como vocês abandonaram o evangelho de Cristo para adotarem outro. Tão depressa abandonaram o evangelho para adotarem outro evangelho. E agora em Romanos, Paulo fala também assim, minha mãe. Paulo diz: apartai-vos dos tais, porque não servem a Jesus, eles servem ao próprio ventre. Que hoje eu pego você. Existem 2 tipos de evangelho. Pula aí essa parte de curso de teologia, porque era em PDF, né, Lucas? Tem que pular. Pula essa parte aí, não dá para clicar porque tá... Vamos ler o título de hoje: Evangelho e a apostasia. Vocês ficaram tão tristes com a mensagem de hoje que chega dele baixinho assim,
Lê de novo, vai. Evangelho cristocêntrico, antropocêntrico e apostasia. Vamos aprender o que é isso. Hoje eu vou separar os meninos dos adultos, as menininhas, patricinhas das mulheres. Amém? Vamos começar a leitura. Onde eu parar você completa. Quem eu ver com sono, vou dar o que vai pegar no meu lugar. Ó, vamos começar a leitura. Onde eu parar você completa. Existem dois tipos. Faltou o dia aí. Qual o primeiro? E qual o segundo? Antropos é uma palavra que significa assim. O antropocentrismo significa o quê? Logo, cristocêntrico significa o quê? Olha para mim aqui, dá uma paradinha. Existem dois tipos de evangelho: o evangelho cristocêntrico e o evangelho antropocêntrico. O que significa, diaconisa, evangelho cristocêntrico? Significa o evangelho que coloca Cristo no centro. Só para ver quem está entendendo. A palavra antropo significa o quê? Homem. Antropo significa homem. Então o que é o evangelho antropocêntrico? É o evangelho, recebe o nome de evangelho, é vivido hoje, é cantado por muitas músicas hoje. Se eu me lembrar eu vou denunciar. Só que é o evangelho que coloca o homem no centro. Coloca não Jesus no centro, coloca o homem no centro, as vontades humanas no centro. Quem está me entendendo? Coloca no centro. E esse evangelho existe, é o que Paulo vem denunciando nos textos que lemos há pouco. Agora vamos continuar na apostila. Pode para a apostila aí, segundo parágrafo. Está faltando uns pontinhos aí que eu digitei rápido, para depois a gente corrige, se for o caso, né? Vamos ao segundo parágrafo. 1, 2, 3, leamos. O evangelho cristocêntrico é o bíblico, genuíno e correto. O outro é uma tentativa de ficar em cima de servir a dois. É a mornidão que Jesus condenou em Apocalipse 3, 15, 16, que não iremos ler. Então, querido, olha para mim aqui. Ó minha avó, ó mãe, ó Sofia. O evangelho cristocêntrico é o bíblico, é o correto, é o genuíno. Já o outro evangelho é uma deturpação, é uma adulteração, é uma corrupção. O outro evangelho é uma tentativa de ficar em cima do muro. Sou cristão, mas eu gosto do mundo também, sabe? É uma tentativa. O outro evangelho, o antropocêntrico, é uma tentativa de servir a dois senhores. Vou fazer a pergunta para vocês. Porque você vai sair do culto hoje entendendo essa mensagem. Não tem jeito, vai entender a mensagem. Vai entender. O que é mesmo o evangelho antropocêntrico? E o que é o evangelho cristocêntrico? Qual é o correto? Qual é o errado? Então o evangelho antropocêntrico é uma tentativa de servir a dois senhores. Que dois senhores? Ele quer ao mesmo tempo servir a Deus, mas quer servir o mundo, quer servir a Deus, quer servir a Ele mesmo. Ele não tem um Senhor só. Quem está me entendendo? E hoje eu saí de minha casa no calor, coloquei gravata, estou suando aqui. Me arrependi. Me arrependi, porque está de você, está em mim. Está dois de vocês, nenhum de mim. Ainda bem que eu tenho isso aqui, E eu saí de minha casa para dizer o seguinte para vocês: só existe um Senhor da sua vida. Amém. Eu saí de minha casa para dizer para você: se tu não quer isso, tu está no lugar errado. Só existe um Senhor na sua vida, Jesus Cristo. A Bíblia diz que não se pode servir a dois senhores, porque você vai agradar um e desprezar o outro, ou vice-versa. Só há um Senhor da sua vida, Jesus Cristo. E para você entender mais um pouquinho ainda, mãe, nem você mesmo pode ser Senhor da sua vida. Só Jesus. E esse evangelho antropocêntrico, Sandra, quer colocar o homem no centro e o homem como Senhor da vida dele. Quem entendeu? E eu fiz uma tabela para a gente entender um pouquinho da palavra. Hoje não vou demorar.
mas hoje você vai entender. Eu vou ler essa frasezinha em cima da tabela e onde eu parar você vai completar, tá bom? Vejamos sobre, com mais, mediante a tabela. Então eu separei aí uma tabela das características do evangelho antropocêntrico e a outra tabela e outro ladinho, outra coluna com o cristocêntrico. Bora ver. O evangelho cristocêntrico, ele é o quê? E o antropocêntrico? O cristocêntrico é o que mais? E o outro? O cristocêntrico é o que mais? E o outro? Para um pouquinho aí. Isso! Ele adora é o homem disfarçadamente, porque é a minha vontade, porque eu não estou com vontade. E quem diz que é a sua vontade? Tu serve a quem? Não estou com vontade de ir no culto. Porque eu tropecei e ranquei a unha. Que dor, não vou. O evangelho antropocêntrico, ele adora o homem, só que disfarçado, não assume. Ele se adora, coloca ele no centro. O homem, ele mesmo é o Deus da vida dele. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, tia Lu, o que a Bíblia diz? Aquele que quer vir após mim, faça o quê? Não ouvi, tá com medo? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si. Tem que aprender a dizer não para si mesmo. Estou na campanha da leitura, não estou com vontade de ler. Que tempo! É o bebê. É bebezinho de papai. Não vou orar 10 minutinhos, doeu meu joelho. Aí no carnaval, o povo vai, pula a madrugada toda, pega a faca, enche a cara, se droga. Eu estava atendendo um rapaz mesmo em psicanálise e ele me falou: professor, pastor, oi, até como era isso? Oi, fui pro carnaval, roubaram meu iPhone. Fui pular no trio da Anitta, roubaram meu iPhone. Eu ia falar assim, bem feito, mas eu me controlei. Na hora veio na mente, bem feito, não, vigia, não pode, olha o processo nas costas. Mas na minha mente foi bem feito. Ele vou ver no seguro para conseguir outro. Agora quando é para Jesus, cheio de vontadezinha. Cheio de vontade. Pastor, porque eu vim para o culto hoje, graças a Deus você veio. Cheio de vontadezinha. Que evangelho que você serve? O cristocêntrico? Qual é o seu evangelho? O cristocêntrico ou o antropocêntrico? O cristocêntrico. O evangelho antropocêntrico é assim mesmo, é escola. Hoje eu não vou pregar, eu ia aprender. É porque muitas palavras novas. Aí é assim mesmo. Também eu troco algumas coisas. Se eu trocar, você me corrige também. Posso trocar aqui. Viu? Às vezes eu chamo uma com o nome da outra, chamo até com o nome de milho também, às vezes acontece. Olha pra mim. O evangelho antropocêntrico, ele adora quem? Só que disfarçado. Levanta a mão, vai pro culto. Só que quem ele adora é ele mesmo. O Senhor da vida dele é ele mesmo. É cheio de vontadezinha. Você está entendendo? Quem está me entendendo? Está entendendo? E eu vim te perguntar hoje, como eu disse, saí de minha casa, calor, não dormi direito, estou com gravata, até botei gravata. Estou suando, não estou gostando, mas estou aqui para dizer: hoje você vai tomar uma decisão na sua vida. Hoje vai tomar uma decisão na sua vida. Quem é o Senhor da sua vida? Pode deixar aqui, pega nas pernas e sobe. Pode deixar. Já melhorou já, É que ele não vai. Será que vai quebrar não? Estava pegando em vocês. Não, deixa pra vocês. Não, aqui tá pegando pra mim. Não, aqui tá pegando. Agora eu vou virar um iceberg. Tá bom, tá bom, tá ótimo. Tá pegando em mim. E esse tá pegando em vocês aí? Sabe o que vocês podem fazer? Se quiser botar, Lucas sentar aqui e botar em cima da cadeira. Pronto. Adora o homem disfarçadamente. Queridos,
O evangelho antropocêntrico, ele busca a vontade humana, não, lá em cima. Ele adora o homem disfarçadamente. Será que você não está se adorando disfarçadamente? Vamos para o próximo aí, ó. Cristocêntrico busca o quê? O antropocêntrico busca o quê? O cristocêntrico vive pelo Espírito. O antropocêntrico vive pela carne. O cristocêntrico busca-se profundamente nessa graça. O antropocêntrico busca o quê? O culto de quem vive o evangelho cristocêntrico é para crescer na graça, no conhecimento. O culto de quem vive o evangelho antropocêntrico é buscar palavra de autoajuda, que amassageia o ego, que vai vencer também. Vence com luta. Aí vence uma, aparece outra luta, vence ela, aparece outra, e assim até eles voltar. Ó, o evangelho cristocêntrico busca e aceita ser. E o antropocêntrico faz um bico. Agora, o cristocêntrico busca e o antropocêntrico busca show gospel, tudo preto, boate gospel. Eita, não vou dar glória nisso aí. Ó, o cristocêntrico e o antropocêntrico. Passa a página aí. Eu só estou acelerando por causa da minha avó. Eu ia comentar mais, mas vocês escaparam hoje, viu? Deram sorte. Agradece a avó, agradece a ela. Ó, passa a página aí. O cristocêntrico busca a salvação e o antropocêntrico o evangelho antropocêntrico, minha tia Lu, quer resultado para agora. Se não recebeu agora, para que estou na igreja? Vai tomar vergonha. Aqui eu mando tomar vergonha. Vai tomar vergonha. Ah, não recebi. Sim, tem coisa que vai receber mesmo, não? Amém? Mas vai receber a vida eterna. Continua. O cristocêntrico, o livro que mais lê é a Bíblia. E o antropocêntrico tem outras O cristocêntrico tem mais sede de do que? E o antropocêntrico, faltou essa. Gosta muito de falar, mas eu vi, a Bíblia diz sede cedo para falar. É isso? É isso? Cedo para e tardio para falar. O cristocêntrico oferece a Deus o seu melhor. E o antropocêntrico oferece a Deus. Se sobrar, eu dou para Deus, porque primeiro é para mim. O cristocêntrico, seu repertório musical. E no outro, antropocêntrico. Irmão, não sei que estamos com pressa hoje, mas olha para mim. Essa parte já tem 1 ou 2 anos que tem algo me incomodando de músicas gospel. Tem algumas músicas gospel que ela é antropocêntrica, coloca as vontades humanas no centro. E tem que saber escolher, olhar, orar a Deus, né? Porque é uma coisa muito delicada. Mas tem umas músicas que ela é completamente antropocêntrica. Tem uma música mesmo que a gente ouve muito, mas que tem algo em mim que me incomoda quando eu escuto ela. Eu não sei cantar muito ela não, mas é uma que fala assim, mais ou menos: quando eu não estou bem, como é, Sarai? Eu não estou bem, porque eu não acho. Calma, vai, não, vamos achar. Me perguntaram se estou bem. Estou me perguntando se eu estou bem. Sim. E como vão as coisas por aí. Mas te confesso que eu não conto para ninguém. Como é? Fala o resto aí. Confesso que eu estou para desistir. Essa música ela me incomoda. Essa música me incomoda porque ela exalta as vontades humanas. E se eu estou bem, eu estou com vontade de desistir porque tropecei provavelmente, peguei gripe, sabe? E ela exalta muitas vontades humanas e ela diminui muito a vontade de Deus. E não somente elas, muitas músicas estão assim, repertório focando só no homem. E temos que abrir nossos olhos agora. Ó, bota para a apostila.
O evangelho cristocêntrico, a pessoa é o quê? E no antro? É Convencido. No cristocêntrico, agora vem, ó. No cristocêntrico, os problemas e adversidades. E no antropocêntrico? Queridos, por que eu falei da música? Eu falei da música porque, Quitéria, você está falando teologia, minha mãe. Quando eu estudei história da igreja, Diaconisa, quando eu estudei história da igreja, ó Sandra, a igreja apostólica, né, dos apóstolos, ficou a igreja primitiva, a igreja perseguida, aliás, a igreja perseguida, e essa igreja, ela era perseguida de uma forma tão forte, que no Coliseu, eles colocavam ali um pai, junto com a esposa, junto com os filhos, junto com o bebê, recém-nascido, e eles pegavam e falavam assim, ó, vai negar Jesus? Eles não, e mostravam leões assim, ó, na grade, leões nas grades. Nega Jesus, eu vou soltar os leões. Eu vou falar. E aí eles não vão negar Jesus, não. Eles soltavam os leões. E sabe o que acontecia? Que as crianças estavam os ouvidos. O pai via o leão comer o filho dele na frente dele. Via o leão jantar o bebezinho recém-nascido, jantar a esposa, arrancar o braço, arrancar a perna na frente dele. E não negavam Jesus. Aí você vê, ai, porque eu não estou bem, estou com vontade de desistir. Irmão, que evangelho é esse que você vive? Amém? Alguém já fez isso com você? Já colocou um leão na sua frente e falar, nega ou o leão vai te comer aqui agora vivo? Aí você vê, eu vou desistir porque eu não paguei minha conta de luz. Eu vou desistir, Senhor. Irmão, pelo amor, me ajude. Vou desistir porque eu estou com vontade de pecar. Muita vontade de pecar. Vou desistir. Que evangelho tu está vivendo? Sabe como Pedro morreu? Crucificado, de cabeça para baixo. Sabe como foi, minha tia Lu? Olha para mim, tia Lu. Sabe como foi? Pedro, nega Jesus, vamos te crucificar. Pedro, não me crucifiquem como Jesus foi crucificado. Me invertam, porque eu não sou digno. Agora pode crucificar, porque negar eu não vou não. Pegaram o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, e falaram assim, João, nega Jesus, ou vou te jogar dentro de um caldeirão de azeite fervendo. Aí João respondeu bem assim, ó, tenho 90 anos, se eu fosse mais novo, eu pulava aí dentro, você pode me ajudar? Porque negar eu não vou negar não. Aí vai você, tô com gripe. Que evangelho estamos vivendo? Agora, o último textozinho. O evangelho antropocêntrico é a porta de entrada para o quê? Apostasia. Apostasia é uma palavra que significa o quê, Sandra? Abandono, afastamento, renunciar, ficar longe de. Continua. Assim, apostatar da fé, o que mais? Se afastar, renunciar à palavra de Deus em sua. Terminando, minha avó. Ó, Sandra. Vivi, missionária, Sofia, Diaconisa Leda, Tiago Lucas, Sandra, minha tia Lu, Quitéria, minha avó, minha mãe. Olha para mim. Ó. O evangelho antropocêntrico, que é o homem no centro, é a porta de entrada para a apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. Como a pessoa não tem coragem de falar não quero mais e sair, ele fica em cima do muro do antropocêntrico. Mas o evangelho antropocêntrico é a porta de entrada para a apostasia, para abandonar. Vamos ver o versículo bíblico para terminar? Mas o Espírito expressamente diz que apostatarão alguns, dando ouvidos. Amém. O Espírito Santo falou para Paulo, nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Amém? Fique de pé comigo. A mensagem é essa: qual evangelho você hoje escolhe servir?